entra o grande duelo que o paciente oncológico traz como padrão mental, que é como que eu vou cuidar de alguém ou deste corpo que está me traindo. Alguém cuida de alguém que foi, me traiu, eu vou cuidar da pessoa? O primeiro momento, muitas vezes não. O primeiro momento, muitas vezes, é a revolta, é a não aceitação, por se achar sendo que foi traído pelo próprio corpo. Só que como é o seu corpo, não fica fácil a conexão literal dessa sensação. Mas a psicologia já traz para nós essa informação, que a sensação é a mesma da traição. E aí é que tá o grande virada de chave, que é como vou cuidar deste corpo que me traiu, tá certo? Cada um leva um tempo, cada um tem um momento. Algumas pessoas não passam por esse padrão de pensamento e já partem para a ação de solução de problemas, mas muitos, e aí eu posso trazer aí um percentual de mais ou menos 70%, mais ou menos, apresenta esse padrão de pensamento, né? Que paralisa a força, que deprime, que faz com que o ser deixe de buscar estratégias para se salvar. Só que aí você pode se perguntar, então peraí, se ele tá me traindo e eu preciso me cuidar, aonde você entra? O que é feito aí? Vou dar algumas dicas para vocês. Então, quando isso acontecer, e se você tiver essa consciência de que isso de fato está acontecendo com você, aquela quebra de barreiras da primeira pergunta, por que não comigo, já é um primeiro passo. A segunda peraí, é uma visita, pode ser que ela vá embora. Ah, mas o médico disse que meu caso é muito difícil. Enquanto há vida, há esperança, gente. E sim, há possibilidades de viver com câncer e viver bem, tá certo? Existiu uma mudança radical, não há como negar, mas há possibilidade de viver com câncer e viver bem, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente usa essas duas dicas, a gente começa a entender uma terceira dica que é muito importante, que é o tema aqui do nosso vídeo, que são as comunidades. Vocês já pararam para procurar as comunidades de pacientes de câncer que tem no Facebook, por exemplo? Gente, eu listei mais ou menos 72 entre brasileiros e fora do país. 72 comunidades estou falando sobre câncer, os mais variados cânceres, em que as pessoas se ajudam mutuamente ali. Então a gente começa a perceber que essa terceira dica é para que a gente quebre aquele comportamento negativo que é do isolamento. Isso porque, gente, nosso cérebro, ele é formatado para viver em sociedade. Eu sei que conheço gente que não gosta de viver com outros seres humanos, preferem os animais, tá certo? Não tira a razão de ninguém, tudo bem? Mas o nosso cérebro, quando a gente age em comunidade, ativa a formação de alguns neurônios que a gente já tem, tá? Nós temos vários neurônios, categorias de neurônios na cabeça, que se chamam neurônios espelho. Já ouviram falar dessa expressão? Neurônios espelhos? Eu vou explicar para vocês. Neurônios são aqueles que fazem as conexões nervosas dentro do nosso cérebro, que faz a gente agir, pensar, né, decidir, uma série de se movimentar. Tem um neurônio para cada tipo de função do nosso organismo. E um deles são os neurônios espelhos. O que acontece? Quando eu convivo com as pessoas, aí não estamos qualificando, tá? Eu só tô dizendo que a gente convive com pessoas. O que acontece? Meu neurônio espelho tende a se comportar da mesma forma que essa pessoa. Entenderam? Minha mente tende a ter um padrão de comportamento igual a essa pessoa. Só que o cérebro, ele é muito esperto. Ele não vai querer qualquer coisa. Então, o nosso cérebro, ele gosta de alguns padrões, como, por exemplo, beleza, né? Alguém olha uma pessoa linda e fala que desagradável?
Só se for por inveja, né? Falar, ai, que desagradável, tão linda que até me irrita, né? Mas caso contrário, não. É prazeroso ver coisas bonitas, pessoas bonitas, cidades bonitas, uma obra-prima bonita, um móvel bonito. Não é gostoso? Isso porque o teu neurônio espelho fala, nossa, gosto, quero ficar igual, tá certo? Só que quando a doença visita, qual que é a aparência de um paciente oncológico? Percebe? Não dá aquele desconforto? Imagina para aquele que está passando pelo tratamento, né? Tenho clientes que falam assim para mim, ai, Maíra, não vou nem tirar o lenço, não tô me sentindo bonita hoje. Começa assim, a gente respeita. À medida que ela vai inserindo nela o exercício, ela vai tendo uma visão dela no espelho, que o neurônio espelho dela fala, gosto dessa imagem, tá ficando melhor? Isso motiva ela a continuar. Quando a gente fala em comunidade, quando a gente está cercado de pessoas que mesmo todos com diagnóstico de câncer, mesmo com a maioria tendo a aparência de quem está passando por um processo oncológico, e essa comunidade ela é ativa em exercício, em comportamentos elevados, em preservação cognitiva, porque ela estimula o cérebro, que ela é ali atuante no agregar, no proteger, no amparar, os nossos neurônios espelhos falam, claro que eu vou ser assim também. Que sensacional! Entendem? E aí a gente tende a se unir e se fortalecer enquanto comunidade. Por quê? O semelhante atrai o semelhante. Não sou eu que estou dizendo, é a nossa cabeça que faz isso. Neurônios espelhos. Podem pesquisar aí, vocês vão entender. O neurônio espelho espelha o comportamento do outro, seja qual comportamento for. E por que é tão interessante essa questão da comunidade? Quando um promove o bem, ele contagia os demais pela empatia. E essa empatia também é positiva no nosso cérebro, porque tem aqui na nossa área de recompensa do nosso cérebro, que nos traz liberação de hormônios de prazer, a área do fazer o bem ao próximo, da empatia, você sentir em si aquilo que o outro sente. E aí dispara prazer. Eu acho que é por isso que eu fico tão feliz, gente. Porque eu vejo as pessoas se exercitarem, elas estão buscando a vida. Eu fico tão feliz, gente, de fazer o bem, que eu acho que isso me enche de energia. De verdade, aqui é só um desabafo. Tá bom? Mas voltando aqui. O que acontece? Essa comunidade fortalece. Ora um tá mais caidinho, ora teve um diagnóstico mais difícil. A comunidade fortalece. Então, qual que é o meu conselho aqui? Entrem nas comunidades das redes sociais, porque a gente não pode estar muito próximo hoje, tá certo? É o que eu faço com as minhas clientes. Eu sempre promovo união, tá certo? Quero que se conheçam uma com outra, que seja duas. Duas já fico feliz. Duas pessoas que se conhecem podem não ter o mesmo câncer, gente, sem problema nenhum. Mas o fato do exercício ser a minha ferramenta de trabalho e a mudança de estilo de vida, isso faz com que uma fortaleça a outra, uma pessoa fortaleça a outra. E isso forma um elo contra o câncer imbatível, gente. Imbatível.